Renan Ferreira, Talisca, Alan, Alisson, Mancuso, Natanael no timão. Sobre o Mancuso, vocês tinham perguntado, até esqueci de ir atrás desses, esqueci de contar para vocês, mas eu conversei na sexta-feira. Na sexta-feira, durante a live, eu mandei uma mensagem para o Marcelo Paz. E o Marcelo falou: me liga. Acabando a live, eu liguei para ele. E entre os jogadores que eu perguntei sobre o Mancuso. Falei: o Mancuso tem alguma chance? E ele falou: Nicola, não. O Mancuso é lateral direito e a gente já trouxe o Pedro Milans. Então, risquem essa história de Mancuso, tá? Não sei onde vocês viram, onde saiu. Já tinham me perguntado na sexta, estão me perguntando hoje também. Vou até anotar aqui no meu caderninho. Mancuso no Corinthians, não. Pedro Milans já resolveu o problema da lateral direita. O que mais você perguntou aqui? Deixa eu ver, ó. Natanael. Esse mesmo Marcelo Paz já tinha me garantido que não tinha nada de Natanael. E aí vale a lembrança de que quando o Corinthians traz o Pedro Milans, não tem a necessidade de outro lateral, né? O Corinthians vai ter o Mateuzinho como titular e o Milans como uma opção no banco de reservas. Não há mais busca por lateral direito. Em relação ao volante, ela existe. O Alisson e o Alan são duas possibilidades. O Alisson é o preferido do Dorival Júnior. Mas o negócio está bem difícil. Nesse papo que eu tive sexta-feira com o Marcelo Paz, eu perguntei em que pé estava a negociação. Ele falou que as tratativas bem difíceis. É importante registrar que hoje, mais uma vez, o Alisson não foi relacionado para a partida. Significa que o São Paulo continua não contando com o Alisson, esperando por uma proposta. O que está pegando? Encontrar um jogador que possa ser usado, né, como moeda de troca na operação do Alisson. O Ranieri está completamente descartado. O Corinthians não topa abrir mão do Ranieri em hipótese alguma, tá? Sobre o Martinez, que muita gente especulou, não tem a mesma chance de o Martinez ser trocado pelo Alisson. O São Paulo não quer o Martinez, que inclusive ainda nem voltou ao Brasil, segue de férias na Venezuela, com a justificativa de que não consegue embarcar para o Brasil por conta das questões burocráticas. Vai ser multado, tá? Informação exclusiva que eu contei no vídeo de hoje cedo. O Alan surge como um plano B, mas o Alisson continua sendo a prioridade. E sobre Talisca, o Talisca vai ser uma alternativa para o meio do ano. Ele já pode assinar um pré-contrato, né? Cheguei a ler que o Corinthians se assustou com a pedida de R$2 milhões por mês do Talisca. Estou para dizer para vocês que por R$2 milhões ele não será contratado. Talisca volta ao Brasil para ganhar bem mais do que R$2 milhões mensais, tá bom? Beleza? O Gilvan Suzuki, se fosse o time do Corinthians titular, teria vencido. Vem mais algum jogador por aí, a gente estava contando sobre reforços, né? Hoje o Corinthians tem como prioridades um lateral esquerdo. Eu posso até contar que a busca por um lateral esquerdo é por um lateral esquerdo brasileiro, que atua no Brasil ou no exterior. Pelo que eu entendi dessa conversa com o Marcelo Paz, esse cara, pelo que eu entendi, ele não joga no Brasil, tá? Ele é brasileiro, mas atua no exterior. Porque eu perguntei assim: vocês vão atrás de lateral? Sim, vamos precisar. Falei: o negócio com o Angelé tá difícil, praticamente chance zero. Falei: mas e aí, vai ser estrangeiro, vai ser brasileiro? Não, a gente está atrás de um brasileiro, mas isso não significa que ele está no Brasil. A gente pode estar de olho também num lateral brasileiro no exterior. E aí, quando ele falou isso, eu fiquei com a impressão de que esse lateral que o Corinthians busca para disputar a posição ou para ser titular em relação ao Matheus Bidu, deva vir de fora, tá? O Corinthians quer mais um extremo. Aí eu perguntei sobre Michael e Cebolinha, ele falou que os dois são extremamente caros e difíceis, tá? Falei: mas quem que é menos difícil? Ele falou: na teoria o Michael, mas os dois são difíceis, tá? E sobre o João Ricardo, o João está contratado, deve começar a ficar à disposição no fim do mês de março, início do mês de abril. Karina 730, boa noite, Nicola. Como o Corinthians está trazendo vários jogadores como Pochettino, João Ricardo, Caio César, poderia pagar logo o que o Angeleri quer para ele treinar, porque lateral esquerdo, bom, tá escasso. Que são duas coisas diferentes, né, Karina? Há uma briga grande lá dentro do Corinthians para reduzir custos, para baixar a folha salarial. Nessa semana eu prometo para trazer para vocês o saldo entre saídas e chegadas. E o que eu já posso garantir é que entre saídas e chegadas, o Corinthians baixou sua folha. Mas baixou bem menos do que aqueles R$5 milhões por mês que o Corinthians planeja e precisa conseguir para bater a meta orçamentária, tá? É natural que essa folha dê uma bela aliviada com a saída do Memphis na metade do ano. O cara que custa R$6 milhões por mês,
se ele sair, não, ele vai sair em junho, tá? Então, os últimos 6 meses não terão Memphis Depay. 6 vezes 6, estamos falando de 36. Aí você coloca mais metade, porque o 13º equivalente é proporcional, estamos falando de 39 milhões de reais da folha. 39 dividido por 13, dá 3, né? Então você tem 13, 26, 30, você tem, a partir da metade do ano, uma redução de 3 milhões de reais na folha. Enfim. Equacionando para a temporada inteira, tá? Isso vai dar certamente uma ajuda. O Angeleri, o grande ponto é, o Augusto havia prometido aumento para ele, mas a atual diretoria já acha que o Angeleri tinha um salário alto. Se tiver que dar esse aumento, aí fica incompatível com alguém que funcionou às vezes melhor como zagueiro do que como lateral, tá? O Lico Reginaldo. E o Savarino tem alguma coisa ainda com o Corinthians? O Corinthians tentou o Savarino, mas a impressão que o Savarino passa para quem quer, para qualquer um, é de que ele não quer sair do Botafogo. E eu não sei o porquê. Não sei se ele quer sair só para jogar na Europa, se ele não quer sair só para dar uma de. Só para ser do contra, mas a verdade é que ele já teve propostas, entre elas do Fluminense, com o aval do Botafogo, mas recusou. Quando o São Paulo procurou, o São Paulo não conseguiu avançar porque ele disse que não queria vir para São Paulo. Aí, quando o Fluminense apareceu, todo mundo falou, então agora ele vai, né? Enfim. Nicola, caso o Corinthians vença a Supercopa, também será obrigado a pagar aqueles quase 5 milhões pelo título? Caraca, Wallace, que pergunta boa. O contrato do Memphis Depay prevê pagamento de 4 milhões e 700 mil reais livres de impostos por títulos, né? Eu preciso abrir o contrato. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu gosto quando vocês dão essas pautas assim, cara, que você nunca pensaria. Enfim, talvez eu fosse pensar quando estivesse mais perto. Só para lembrar, né? Corinthians e Flamengo se enfrentam no dia 1º de fevereiro. Final não, a disputa da Supercopa do Brasil. Eu acho maluco se tiver, né? Se o Corinthians tiver que pagar ao Memphis Depay por um torneio de um jogo só. Mas eu acho que o ideal era abrir o contrato dele, e é o que eu estou procurando aqui, ó. Quer ver, ó? É que tem tanto contrato aqui, ó. Nota imprensa, eu vou ter que procurar isso. Essa eu vou anotar, tá bom? Vou anotar e vou pesquisar depois no próprio contrato dele. Pelo que eu me lembre, dizia-se que qualquer título, tá? Que qualquer título garantiria 4 milhões e 700 mil, mas é melhor checar. Eu vou precisar checar direitinho para que a gente possa bater essa informação, tá bom? Nicola, o Corinthians não vai trazer mais ninguém, o Corinthians está atrás de mais um lateral esquerdo, de mais um volante e de mais um ponta. Nicola, o São Paulo só não ganhou porque é freguês, caiu em Itaquera, já era. Gilvan Suzuki, Nicola, o cara do Fortaleza vem para o Corinthians, Pochettino vem mesmo, Pochettino ainda não tem nada certo, tá? Peraí. Ó, o Eduardo Oliveira perguntando sobre o Wesley, imagina que seja o Wesley do Al Nassr, ex-jogador do Corinthians. O Wesley chegou a postar uma foto dele no Corinthians, dando a entender que estava com saudade, alguma coisa nesse sentido, né? O Corinthians está atrás de um ponta, mas a tendência é que o Wesley se mude para Portugal. O Benfica era um dos principais interessados. Boa noite, Nicola. Dorival pode cair no timão? Vinícius Pinho, não por agora. O fato de ter sido campeão da Copa do Brasil deu sobrevida a ele. Mas se a coisa continuar não engrenando, aí eu acho que um pouco mais para frente isso pode acabar acontecendo, tá? No dia 1º tem final da Supercopa do Brasil, vamos ver como é que o Corinthians se sai. Corinthians que tem escolhido jogos, mas nos jogos mais importantes tem conseguido melhores resultados. E aí eu perguntei, ó, passando para te perguntar a sua opinião sobre Pedro Milans, lateral ex-Penharol, contratado pelo Corinthians. Acho bom lateral, mas nada demais. Bem irregular, bons passes, mas nada extraordinário, bom na marcação. Então, assim, não dava para imaginar também que seria uma Brastemp, para repetir a propaganda de antigamente, até porque ele chega de graça, sem custos, né? Mas a verdade é que é alguém que saiu do Penharol sem renovar o contrato e foi contratado pelo Corinthians. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians.
Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.